a Turquia está se preparando para uma iminente invasão da Síria. E isso acaba mudando mais uma vez o tabuleiro no Oriente Médio, principalmente por se tratar de um território ao lado de Israel. Seria ali até não é uma novidade. Erdogan tem mostrado muito apetite para restaurar o Império Otomano novamente, semelhante à ideia de Vladimir Putin, só que diferente dela, ele não invadiu a Síria e tomou. Ele ajudou os rebeldes a derrubarem uma ditadura de mais de 50 anos e agora está muito fácil, porque o território está limpo, né? Agora, o líder rebelde sírio diz o seguinte: o território não será usado para lançar ataques contra Israel, enquanto esse território estiver no comando desse Jolani, que é o novo líder, seria o novo premier responsável pelo governo sírio na transição. Ele vem dando várias garantias e a sua retórica muito mais amigável a Israel. Inclusive, o simples fato dele chamar Israel pelo nome já demonstra o respeito e o reconhecimento pela soberania israelense. Né? Agora, antes de falarmos desse líder e o que mudaria tudo completamente, né? Ora, os rebeldes tratando Israel dessa forma, tentando fazer política de boa vizinhança com Israel, isso é inédito e mudaria tudo. Porém, a invasão turca na Síria pode ser iminente, temem autoridades americanas. O que mudaria totalmente o jogo, novamente ali, na Síria e no Oriente Médio. Né? São os interesses, né? São os interesses. São os interesses iranianos de recuperar o mandato persa que foi conduzido por Ciro o Grande, né, de conquistar os países a partir do Iraque, e toda aquela região se tornou um império persa. E do outro lado nós temos uma outra potência histórica, que é a Turquia, no mandato otomano, né, de que também liderou e conquistou toda aquela região. E aí os russos e iranianos saem derrotados mediante o apoio turco aos rebeldes e também a presença americana e os esforços que Israel fez de combater o Hezbollah, que era um dos protetores do regime de Bashar al-Assad, que facilitou. Ou seja, todas essas situações em que o Irã estava ocupado em apoio ao Hezbollah e ao Hamas no conflito contra Israel. E o Hezbollah sendo esvaziado, ou seja, limitado pelos ataques israelenses, abriu os caminhos para que os rebeldes, com apoio turco, invadissem as cidades que estavam sob controle de Assad. Agora, o outro vazio militar é o russo, que também está muito ocupado com as suas guerras na Ucrânia. E aí isso permitiu que os rebeldes conquistassem esse território sírio, expulsando o regime de Bashar al-Assad, mas muito pouco provável de que, inclusive, essa reação iraniana contra Israel, ela é uma reação exatamente pela demonstração síria de dialogar com Israel, ou seja, dialogar com Israel, isso representa mais um enfraquecimento para o regime iraniano, porque agora, quando ele perde essa passagem pela Síria e aí passa a Síria ter uma relação mínima que seja com Israel, isso põe fim à sua atuação em apoio aos grupos, né, com quem eles atingem Israel. Agora, pode se apresentar verdadeira a tentativa, né, de que Erdogan ele use esse espaço para exatamente conquistar toda a Síria, inclusive passando por cima dos rebeldes a quem ele apoiou. Shemuel, a Turquia ela estava escondida justamente por trás dessa luta de rebeldes, né, contra o governo de Bashar al-Assad. A Turquia tem grandes interesses. Né? Lembrando que hoje a Síria está dividida em duas partes e uma grande parte dela
é formada por curdos. E aí sim, o interesse turco de combater e impedir que esses curdos se estabeleçam e sequer imaginem criar o seu próprio Estado, que não existe ainda, né? E os curdos são uma ameaça real para Erdogan, que perderia território, perderia toda essa região aqui, ó, ou boa parte dela, para os curdos, né? Os curdos estão aqui na Síria hoje. Tá vendo aqui, ó, o mapa aqui? Eu já vou mostrar um outro mais ilustrado, mas tá aqui, ó. Os curdos ocupam essa área da Síria. Hoje ela basicamente está dividida em duas partes. Aqui os rebeldes, sunitas, e aqui os curdos, ok? Mais a noroeste, né? Já fazendo fronteira com o Iraque. Então os curdos ocupam aqui e aqui, ó, parte do Iraque também e uma parte da Turquia. Nasceria um novo país grandioso, ou 3 novos países grandiosos ali na região, né? Então, é um misto ali da Turquia tentar frear o avanço destes curdos, né? Que estão na Síria, estão no Iraque, estão na Turquia, e também a chance, e uma chance que desde a queda do Império Otomano eles não encontram, que é de expandir os seus territórios. Se é que precisa, né? Mas território e poder nunca é demais. Veja, a Turquia ela tem uma ligação direta com a Europa, né? E é um dos únicos países, além da Rússia, que fazem parte de 2 continentes diferentes, né? Dado o tamanho gigantesco da sua extensão. Você pode ver no mapa, né? Istambul ainda justamente na fronteira entre a Europa e a Ásia e o Oriente Médio, né, o Oriente, e aí todo o território turco se estende até as fronteiras com o Iraque, com o Irã e com a Síria, que não é um território pequeno. A Síria é um território gigantesco. A Síria ela acrescentaria um espaço vital para a Turquia gigantesco e um corredor direto aos países do Golfo, Samuel, né? Ligando a Síria ao Iraque, ligando a Síria à Jordânia, à Arábia Saudita e por aí vai, né? Onde a Turquia tem grandes interesses em negociação de petróleo, gás e outras fontes energéticas. E o Irã nisso tudo? O Irã está tentando um acordo a todo custo com os rebeldes que estão na Síria. E eu acredito que a presença turca, essa iminente invasão turca, nós já vamos ler o relatório sobre isso, feito pelos Estados Unidos, afasta ainda mais as possibilidades iranianas de controle na Síria, porque hoje é como se estivesse numa terra sem dono, né? Só que para Israel não refresca a presença turca na Síria, embora os turcos façam parte da OTAN, tenham uma aliança bastante profunda com os Estados Unidos, mas num primeiro momento não se vislumbra uma relação turca ótima com Israel. Não. O Erdogan ele manifestou apoio, né, ao Hezbollah e também ao Hamas, né, durante, né, a resposta que Israel deu à invasão do Hamas contra civis israelenses, e isso só pode ser substituído pela atuação do que o Irã já tinha na defesa de Bashar al-Assad, com o que a Turquia poderá também fazer em apoio a esses grupos, se ele considerar que Israel é uma ameaça para suas intenções ali na região, né? Então, só pode mudar de nome, né, de Irã para Turquia, esse corredor que alimenta esses grupos, porque é muito mais interessante para a Turquia atingir Israel com esses grupos já existentes do que ela se envolver num conflito direto contra Israel, que é aliado, né, do Ocidente, do qual a Turquia é membro da OTAN. Então ele não vai se envolver num conflito direto contra Israel, senão através desses grupos. O que é interessante para Erdogan é manter Israel longe das suas intenções ali no território sírio, e talvez os próprios rebeldes, né, seja intenção da Turquia se livrar para aumentar as suas pretensões, aproveitando o vazio russo, porque
os interesses no petróleo, na energia, de manter um controle daquela região ali no Mediterrâneo, é também o interesse de Erdogan. Isso fortalece ele como uma potência não só regional, como mundial no lugar da Rússia.